Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Ana e vamos para mais uma aula de filosofia, tá? Hoje uma aula um pouquinho complicada, então eu vou precisar que vocês abram a mente, que nem diria nosso grande filósofo Francis Bacon, e possibilitem que essa aula entre na mente de vocês, tá bom? Porque ela é bem complicada mesmo. Show? Vamos lá. O Francis Bacon, ele tá dentro de uma corrente filosófica chamada empirismo, tá? Na verdade, ele é o grande fundador dessa corrente filosófica e ele nasce em 1561 e morre em 1626, então ele tem uma vida relativamente longa, tá? E vive um período muito importante porque ele é inglês, então ele vive no reinado de Elizabeth I, de Jaime I, ele vive um momento bem importante, tá? Então vamos lá. O Francis Bacon é um filósofo moderno que pensa categorias científicas para obter conhecimento. Tá? Essas categorias científicas agora, elas retornam. Seria uma retomada do pensamento do que seria o conhecimento. Então agora nós vamos pensar novamente, como se faz e como se deve fazer o processo de construção do conhecimento e de entendimento do que é o ser humano e do que são as coisas naturais. Tá? Esse pensamento já vem de diversas sociedades vão pensando nesse momento, só que na Europa esse pensamento um pouco mais voltado para a ideia grega vai ser resgatado aqui pelo Francis Bacon nesse momento do Renascimento, tá? Então, o contexto histórico em que o Francis Bacon está inserido é justamente o contexto do Renascimento, tá? Tanto o Renascimento cultural quanto o Renascimento científico. Então, agora você tem uma nova forma de vida, beleza? Então, você precisa explicar essa nova forma de vida. Não basta mais a escolástica e a explicação medieval, a explicação cristã para essa nova vida. Que nova vida é essa do Renascimento? É uma vida em que as cidades estão cheias, em que existem novas classes sociais, como a burguesia, você tem um comércio, você tem uma vida política, você tem uma vida nas cidades florescendo. Então, o mundo agora é uma expressão da força do homem. Por isso que a ideia do antropocentrismo vem muito forte no Renascimento. Porque o mundo é a expressão do homem e da força que esse homem tem, tá? Tanto que tudo que move essa sociedade é o homem. Não que no Renascimento, não estou dizendo que no Renascimento os homens estão totalmente afastados da ideia da igreja, não, tá? Os homens ainda estão bem unidos a essa ideia, mas agora o homem passa a ser racional e tentar pensar a explicação do mundo e da natureza de forma racional e não apenas mais de uma maneira cristã, tá? Bacon era cristão, então relaxa com essa ideia de que o cara é cientista, não pode mais ser cristão, católico, outra coisa. Não é bem assim nessa época, tá? Você ainda tem essa que é natural até hoje em dia. Você tem muitos cientistas que têm religiões e que, se você for parar pra pensar, é complicado você unir essa ciência à religião, mas a gente une, tá? A gente unifica isso. E de uma forma ou de outra, tá bom? Então é natural até hoje em dia esse processo, beleza? O que a gente não pode é deixar que a religião tome conta da ciência. E é esse momento e esse processo que o Francis Bacon vai tentar se incluir, tá bom? Então, a partir desse novo mundo e dessa nova forma de viver, a gente tem a construção de um novo tipo de virtude, que não é mais aquela virtude baseada apenas na honra e baseada naquelas ideias aristotélicas e de Platão também, tá? Agora é um novo tipo de virtude. Que virtude é essa? Tá? É a virtude formada na cidade, na vida urbana, na vida agitada da cidade, do comércio, tá? Então a gente tem que trazer outras ideias para explicar essa nova forma de homem. E para isso é necessário, segundo o Francis Bacon, romper com a escolástica medieval, tá? Então você vai fazer um rompimento com essa escolástica medieval e transformar essa escolástica em algo que possa ser útil. Porque, segundo Francis Bacon, essa escolástica medieval não é útil. Ela, na verdade, ela vem para corromper e transformar o nosso pensamento em pensamentos errôneos. Então, a afirmação do Bacon aqui é que a experiência é tida como campo de ação e de confirmação da racionalidade. Então, é a partir da experiência e não mais do mundo das ideias apenas, ou do mundo cristão, que você explica a ação e a racionalidade. E o mundo prático, tá? É a partir do mundo prático que você vai criar as ideias.
Vamos ver como isso vai acontecer, tá bom? Esse pensamento empirista e também o pensamento racionalista, que são duas correntes filosóficas que vão entrar em combate filosófico e teórico nesse momento, elas vão ser extremamente críticas à ideia de escolástica medieval, tá? Que o nome dessa escolástica medieval, agora para complicar um pouquinho a vida de vocês, é escolástica aristotélico-tomista, tá? Então essa escolástica, até eu confundo o nome, essa escolástica aristotélico-tomista é uma escolástica que tenta, uma corrente filosófica, tá? A ideia do escolástica é uma corrente filosófica, vamos facilitar aqui. Aristotélico, vem de Aristóteles, tomista vem do São Tomás de Aquino. Já vamos facilitar aqui para vocês um pouquinho, tá? Então, essa corrente filosófica aristotélico-tomista, ela vai vir para tentar unir as ideias de Aristóteles às ideias do cristianismo. Ela vai tentar explicar o que não é explicável, vai tentar criar uma filosofia cristã. Ela vai criar uma filosofia cristã através da união das ideias de Aristóteles e das ideias cristãs. Principalmente aquela parte em que Aristóteles fala de corpo e alma, que são um só e que eles estão unidos e que não pode se separar o corpo, a alma e a matéria, enfim. Essas ideias serão muito valorizadas e, obviamente, a Igreja Católica vai pincelar algumas partes da filosofia aristotélica que cabem a eles, né? Não é toda a parte da filosofia aristotélica que vai entrar nesse novo mundo cristão. Então, o São Tomás de Aquino, ele vai acabar criando essa corrente filosófica. Por isso que eu falei para vocês que o momento do Renascimento não é um momento de total exclusão da igreja. Existem muitos renascentistas, muitos pintores renascentistas, muitos escritores, muitos que são patrocinados pela igreja ou que são membros da igreja. Então a igreja ela não está excluída totalmente desse mundo renascentista, não. Tá? Quando você pensa em renascimento, a oposição total à igreja, você está fazendo uma confusão. Tá? Então, cuidado para você não pensar num rompimento total. Nada se rompe de forma total e absurda na história, tá? Nada se rompe. Nem na história, nem na filosofia, nem na sociologia, nada se rompe de forma total e tão abrupta assim, dessa forma, tá? Então, o São Tomás de Aquino ele vai formar essa escolástica aristotélico-tomista e que vai ser aprovada bem no momento do Concílio de Trento, né? Um momento de fragilidade da igreja, em que a igreja precisa reafirmar os seus dogmas católicos. Então a igreja vai pegar essa filosofia aristotélica cristã e vai utilizar para si, beleza? Então é um movimento, esses filósofos empiristas e racionalistas estão em um movimento, a partir do Renascimento, de criticar essa escolástica aristotélico-tomista que vem com um pensamento fundamentalmente cristão, tá? De explicar as coisas através de Deus. E para eles agora a gente precisa explicar as coisas através ou da racionalidade ou da experiência. Beleza? Além de querer explicar essa nova racionalidade, você tem, como eu já estava falando com vocês, um movimento de pensar o próprio homem. O que esse homem é agora? O que é esse homem do século XIV? O que é esse homem do século XV? O que esse homem quer? Esse homem europeu, ele tem principalmente um ideal de conquista agora, formado basicamente pelos processos históricos de formação dos estados nacionais e também pelos processos das expansões marítimas, tá? Expansões marítimas, conquista de novas regiões, expansões, toda essa ideia de comércio, expansão, conquista, vai formar um novo ideal na mente desse homem, que é um ideal de conquista. Então agora o homem ele não é mais apenas um objeto, ele é o sujeito do seu próprio conhecimento. E é a partir dessa ideia de o homem ser o sujeito do seu próprio conhecimento que esses novos filósofos vão trabalhar. Tá? Então, para a gente falar sobre essas influências que o Francis Bacon vai realizar no pensamento filosófico, principalmente empirista, nessa Europa nova, né, agora do novo homem conquistador, a gente precisa entender um pouquinho em que momento que ele nasce, o que ele quer da vida. Quem é esse cara? É tipo um Globo Repórter, né? Quem é, o que come, o que ele faz da vida, enfim. Assim, em 1561, nos governos de Elizabeth I e Jaime I, tá? Elizabeth I é conhecida como a Rainha Virgem, um governo extremamente importante para a história tanto europeia quanto para a história inglesa também, tá? Então, nesses dois governos, ele vai desempenhar
o próprio Francis Bacon vai desempenhar funções políticas e jurídicas, tá? Então ele vai ter uma vida política muito ativa. Essa vida política do Francis Bacon vai ser muito importante até mesmo para a concepção da sua obra. Em 1621, já um pouquinho antes dele morrer, ele recebe um título de nobreza. Ele vai se transformar no Visconde de Santo Albano, tá? Além disso, ele também faz parte de algumas ordens, principalmente a Ordem de Rosa Cruz. A gente não consegue saber onde essa Ordem de Rosa Cruz foi fundada exatamente, nem a temporalidade dela, mas a gente sabe que a Ordem de Rosa Cruz era uma ordenação feita para promover a evolução espiritual, vamos dizer assim, e o pensamento filosófico, tá? Mas essa ordem ela foi recriada há um tempinho agora no século XX, recriada novamente nos Estados Unidos, enfim, com outras funcionalidades, tá? Os textos que o Francis Bacon vai escrever, que a gente vai utilizar aqui hoje, são escritos em latim, porém eu não vou falar em latim aqui, é óbvio, então eu vou dar o título do texto em português. Tá? Então o nome do texto é Sobre a Dignidade e os Argumentos da Ciência, é o primeiro texto dele, e o outro é o Novo Órgão das Ciências. Esses textos eram para ser parte de uma grande enciclopédia explicativa do mundo. A ideia dele era fazer uma enciclopédia epistemológica da filosofia da natureza. Só que ele morre antes de conseguir fazer isso, e também alguns textos que ele escreve, ele acaba descartando. E aí a gente conseguiu recuperar alguns textinhos desse, né, atualmente. A gente sempre recupera um negocinho. Mas os textos principais dele são esses mesmo, tá? Sobre a dignidade e os argumentos das ciências e o novo órgão das ciências. Nesses textos ele vai defender a ideia da empiria, de uma filosofia baseada no empirismo, da experiência, do conhecimento racional baseado na experiência. E também ele vai defender diversas formas de experimentos científicos que vão dar a base da nossa ciência atual, tá? Então o Francis Bacon é muito importante. Mesmo que nem todo o seu pensamento seja um pensamento extremamente valorizado, né, pela ciência hoje em dia, mas a ideia da experimentação e observação, ela é extremamente importante para nós hoje. Então esse pensamento filosófico que ele vai começar a inaugurar nessas obras, ele vai vir para diferenciar, né, fazer a diferenciação entre fé e conhecimento científico. Isso era muito importante na época, porque o conhecimento científico e a fé estavam unidas de uma forma muito profunda. Então agora ele quer separar esses conhecimentos, não é excluir a fé da vida, mas é separar o conhecimento científico do conhecimento da fé, tá? Do conhecimento teológico, beleza? E além disso, ele quer encontrar um novo caminho para o domínio da natureza. Lembra que esse novo mundo europeu agora está dominando outras áreas, dominando a natureza? A ciência nesse momento vai ser muito importante. Óbvio que, assim, as grandes navegações poderiam ter acontecido sem esses descobrimentos científicos todos. As dominações teriam acontecido? Teriam. Porém, teriam provavelmente, né? Não sei, porque eu não tava lá. Mas é muito importante a ideia de você sabendo das coisas, entendeu? Sabendo das coisas. A ciência é extremamente importante para esse momento e ela faz com que esse descobrimento e que essas novas navegações e esse desenvolvimento da cidade seja muito mais intenso e que isso aconteça de uma forma diferente. Aí vamos dificultar um pouquinho só a vida de vocês, tá? A gente estava dizendo aqui como que o Francis Bacon ele vai construir esse processo de conhecimento. Mas que tipo de conhecimento que ele vai que ele vai dizer pra gente que é o ideal, tá? É o conhecimento empirista através de um método. Que método científico é esse? É o método indutivo. Aí você já vai começar a falar, cara, para que você já tá ferrando minha cabeça. Mas a gente não chegou nem no ponto em que eu vou lascar a sua mente. Então calma, tá? O método indutivo, preste bem atenção, por favor, tá bom? O método indutivo, ele é a ideia de você partir de que essa nova forma de conhecimento deveria partir da investigação de fatos concretos e particulares, para depois criar leis gerais que voltariam para explicar esses fatos concretos e particulares. O que é isso? Vamos lá. Você não vai partir da ideia de que, pensando no exemplo aqui, tô realmente pensando no exemplo
Que eu não tinha pensado no exemplo. Tô pensando no exemplo agora. Calma aí. Tá, vou usar o exemplo básico, porque todo mundo, enfim, usa o exemplo básico da carne. Mas vamos lá. A carne. Por que a carne estraga, né? Por que ela vai estragar se ela não tiver uma refrigeração correta? Isso é um fato, né? A carne estraga. Ok. Por que ela estraga? E aí, esse é o fato particular, entendeu? Você vai sair do particular, você vai fazer uma experiência com aquilo, você vai deixar a carne em vários ambientes. Num ambiente refrigerado, num ambiente de calor, exposta ao sol, no meio da rua, você vai largar em qualquer lugar. E aí, dali, você vai ver, ó, ela estraga em certas situações. Ok, vou anotar no papelzinho e vou aguardar. Vou fazer de novo esse experimento. E aí, quando eu conseguir concluir que a carne estraga se não tiver no lugar refrigerado a certo grau, eu criei uma lei geral. A lei geral é: carnes estragam se não estiverem congeladas ou se não estiverem refrigeradas a certa temperatura. E aí você volta para explicar o que acontece na vida. Você usa essa lei geral que você formulou a partir da própria experiência para ajudar na experiência. Sacou? Difícil, né? Mas é isso. Você vai sair de fatos concretos do que já acontece, vai entender o que acontece, você vai olhar, vai experimentar, você vai literalmente observar esse fato para criar leis gerais, se possível, e dessa lei geral que você criou, você vai voltar com ela para o seu experimento e você vai voltar com ela para o particular, tá? A partir daí, você tem o método indutivo, tá? O método indutivo, ele é um método de elaboração que fundamenta o empirismo, que é a ideia da experiência, de você valorizar a experiência, tá bom? Então, essa é uma nova classificação de conhecimento, tá? Que vai ser fundamentada, basicamente, no próprio sujeito do conhecimento, que é o homem, e não no objeto, tá? Então, agora você, homem, é responsável pelo conhecimento, pela racionalidade. Isso é muito importante porque entra no contexto do Renascimento também, tá bom? Outros conhecimentos que ele vai identificar nesse momento, além da filosofia, são os conhecimentos de história e de poesia e da própria filosofia. Ele vai diferenciar o conhecimento filosófico e histórico em vários tópicos que eu não vou falar aqui, mas são vários tópicos, tá? Mas o que ele vai dizer basicamente é que a filosofia é um conhecimento elaborado através da razão, tá bom? Então, nesse método indutivo, o mundo deve ser observado primeiro, para depois você partir para a elaboração de leis gerais e para você tirar as suas conclusões. Você não tira a conclusão antes de observar. Diferente do método dedutivo. O método dedutivo, que é elaborado por Descartes, que vem lá com os racionalistas, é um método em que você primeiro cria leis gerais baseadas na racionalidade, para depois você jogar aquilo para o mundo real, se vier para o mundo real. Tá? Então tem uma grande diferença. Não descarto Descartes. Não invalide, tá, a filosofia racionalista tão cedo assim. A gente está conversando primeiro sobre os empiristas. Daqui a pouco você conhece os racionalistas. Daqui a pouco a gente vai entender que isso tudo vai ter que mudar porque nenhum nem outro dá conta de tudo que é o mundo. Tá? Então calma, antes de você já começar a julgar as coisas. Aí, bebês, pra confundir um pouquinho mais, porque o Bacon, ele, né, durou um tempinho considerável, ele teve uma vida longa, muito tempo para escrever, né, muito tempo. Oh, meu Deus, que longos os textos. O Bacon, o Francis Bacon, ele vai criar, eles vão dizer que a partir desse método indutivo, ele vai dizer que existem dois polos, um polo negativo e um polo positivo desse método indutivo. Aí tu vai falar, cara, não tô acreditando. Não acaba. Não acaba e não acabou e ainda tem mais. Muito mais, tá? O polo positivo, a primeira parte, que seria a parte negativa, seria a ideia de que a nossa própria mente nos engana. Então, primeiro, antes de você pensar sobre
o conhecimento sobre a vida, sobre a racionalidade, sobre a experiência, você tem que se livrar do que engana a mente humana. E a mente humana, ela pode ser enganada por várias coisas, que o Francis Bacon vai chamar de ídolos. Ídolo é a mesma coisa que imagem. Ídolo pro Francis Bacon aqui não é a ideia de, sei lá, um cara que eu gosto, meu ídolo, ou então culto às imagens, nada disso. A ideia do Francis Bacon aqui é, um ídolo é uma imagem que a nossa mente constrói, tá? E a gente precisa se livrar disso para conseguir atingir o pensamento real e verdadeiro e não ser enganado pela nossa própria mente. Que tipos de ídolos o Bacon nos alerta, né, que existem no nosso próprio pensamento, na nossa própria vida? O ídolo da tribo, da caverna, do fórum e do teatro. Esses tipos de ídolo e de imagens são basicamente erros e induções a um pensamento errôneo que a nossa própria mente faz. Então a nossa mente nos induz ao erro se você não conseguir se livrar desses ídolos. Ou ao menos não é nem se livrar, é ter consciência de que eles existem. Então, a partir do momento que você se torna consciente de que a sua mente pode te enganar, você consegue construir um pensamento científico verdadeiro e racional, sendo que você vai entender que a sua mente te engana, tá bom? E vai se livrar desse momento enganoso aí. Difícil, eu sei. Calma. Relaxa. Os ídolos da tribo, você vai falar, cara, por que esse nome? Vai saber. Mas assim, os ídolos da tribo é uma ideia de que a nossa mente tem a propensão natural ao erro, tá? É na natureza humana. A natureza humana, a nosso próprio intelecto erra, sempre. E você tem que estar consciente de que nem sempre, quando você elaborar uma teoria, essa teoria é válida. Por isso se precisa experimentar várias e várias vezes e anotar, comprovar. Porque de nada serve a ciência se você não tiver como comprovar ali na frente o que você fez. Então, essas ideias seriam, essa coisa da propensão natural ao erro poderia ser amenizada pelo processo de educação, mas ela também poderia ser aprofundada por esse processo. Então, dependendo do tipo de educação que você tem, você pode aprofundar ou amenizar esse erro, tá? Essa propensão natural ao erro que a nossa mente tem. O ídolo da caverna é uma ideia que vai se aproximar bastante aí do Platão, tá? Que vai dizer que nossa mente cria projeções que não são reais, imagens que não são reais. E a gente tem que ter essa noção para não cair nessas armadilhas da mente, tá? Os ídolos do fórum, ou chamado também de ídolos do mercado, é um problema que vem com a nossa própria linguagem e com o contato com outros homens. Então o que ele vai dizer é o seguinte, que a nossa mente pode ser conduzida ao erro através do contato com outros humanos, porque esses humanos podem falar de forma distorcida e você, a sua mente, pode entender de forma distorcida. E essa distorção causa um erro, tá? Então você tem que prestar atenção nessa ideia, tá? Eu sei, é difícil, mas a associação dos indivíduos, e com palavras colocadas de maneira imprópria, bloqueiam a nossa mente, tá bom? Elas são bloqueadas pela incapacidade humana e por esse problema humano de, às vezes, botar as palavras de forma diferente. Os ídolos do teatro é aquela ideia de que a própria filosofia e o conhecimento pode te enganar, como se eles ensinassem uma realidade para você. Então ele está botando em prova aqui até mesmo conhecimento filosófico. Ele está dizendo aqui que a ideia de verdade absoluta ou verdade total tem que ser muito bem cuidada, tá? Porque essa ideia, ela não faz parte totalmente da nossa vida. Então esse ídolo do teatro seria uma encenação da realidade, tá? Em que a própria filosofia e o processo educativo pode te levar ao erro, beleza? Então é preciso estar alerta a essas falhas na nossa mente. A partir do momento em que você está alerta a essas falhas, você consegue ser passível de encontrar o conhecimento verdadeiro. Olha só,
Você tem que passar por vários processos, meu filho. O conhecimento não é mole, tá? Você tá achando que é só ver uma videoaula e aprender? Não, bebê. São vários processos, então você tem que estar atento às suas falhas, você tem que estar atento às falhas que a sua própria mente pode produzir em você. Cara, isso é profundo demais. Como é que eu vou estar atento a isso, meu Deus? E aí eu vou conhecer a verdade, e se a verdade não for verdade? Dá uma agonia? Me dá uma agonia. O pensamento do Bacon me dá uma certa agonia em relação a isso. E aí, quando é que eu vou saber que é a verdade? Meu Deus, eu posso estar errando. Eu posso estar aqui, ó, sendo iludida pela realidade. Isso tudo pode ser uma ilusão. Mentira, tá? Foi só um surto aqui de quarentena da professora. Mas vamos lá. A partir desse momento em que você identifica o que é o erro, o que é a ilusão, você está preparado para entrar na nova fase do pensamento empírico, do pensamento indutivo. Que fase é essa? É a fase das tábuas da descoberta. Lembra que eu falei para vocês que você precisa anotar o que você descobre? De nada adianta se um carinha vai lá, descobre uma vacina para uma coisa, descobriu, maluco, o carinha morreu. Não ficou nada anotado. Aí vai ter que vir outra pessoa, pensar de novo, vai tentar chegar na conclusão de novo. Aí se a pessoa não anota, e aí? O que acontece? Ninguém pode verificar se aquilo é verdade, ninguém pode questionar aquilo, partir do erro do outro para continuar, para fazer novamente. Então, por isso que é necessário anotar. Então, no método científico que é criado a partir de agora, você precisa ter os seus experimentos a partir da prática e anotar isso para a posteridade. De nada adianta um conhecimento científico que não é escrito e passado para as gerações futuras, bebê. Tá bom? Então, essa seria a parte positiva da teoria indutiva. Positiva da indutiva. Eu sei, fica estranho. Mas essa seria a parte positiva da teoria do Bacon, que seria a ideia de agora sim, que estamos livres desses nossos ídolos da mente, vamos conseguir chegar à realidade, tá? Então essas tabelas, elas são aquela ideia que a gente estava falando do início. Você vai elaborar leis gerais a partir da experiência prática e individual. Então, a partir do particular, a partir da experiência prática, você gera leis gerais que vão ajudar a explicar o mundo. Mas elas só explicam o mundo porque elas vêm do próprio mundo e da própria experiência. O conhecimento aqui ele é gerado apenas e a partir da experiência, tá bom? Então, a gente passa dos fenômenos para as causas, do que acontece para a sua explicação. Aí, você pensa que, pô, acabou, né? Ana, entendi. Tá ótimo. Tem mais um negocinho ainda. Tá? Desculpa. Mas eu vou ter que falar. Foi mal. Desculpa mesmo. Mas, enfim. Nesse tipo de tábua de descoberta, você acaba descobrindo, a partir da experiência, dois tipos de experimentos. Que são os experimentos espontâneos, que são formados pelo senso comum, e os experimentos concretos, que são experimentos científicos,